Olá, senhores, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do módulo de História de Mato Grosso do LAC Concursos. Eu sou o professor Edenilson Moraes e desta feita iremos trabalhar os movimentos sociais na República Velha. Iremos entender o processo de disputa política envolvendo as principais oligarquias mato-grossenses nessa ferrenha luta pelo controle do poder político. Analisaremos nesta aula a Revolução de 1891, o massacre da Baía do Garcês, a revolta de 1906, a Caetanada e o conflito entre Morbeck e Carvalhinho. Portanto, senhores, o objetivo dessa aula é compreender os mecanismos utilizados pelas oligarquias dominantes da política mato-grossense para se preservar, para se prevalecer, para continuar tendo o domínio político no cenário mato-grossense. Durante a chamada Primeira República, também conhecida como República Velha. Recapitulando que a Primeira República está compreendida entre 1889, a data da proclamação, e 1930, quando nós temos o advento da chamada Revolução de 1930, que conduziu Getúlio Vargas no poder. Durante a República Velha, nós tivemos a ocorrência de inúmeros movimentos sociais no Brasil. Durante a República Velha, temos a ocorrência de inúmeros conflitos, de várias revoltas, vários movimentos sociais, tanto realizados na zona rural, quanto aqueles que aconteceram nas cidades. Dentre os movimentos ocorridos no campo, podemos mencionar os movimentos messiânicos, canudos no sertão da Bahia, entre 1894 e 1897, para ser mais exato. Contestado, ocorrido na fronteira entre o Paraná e Santa Catarina, entre 1912 e 1914. Temos também a ocorrência de movimentos na cidade do Rio de Janeiro, a revolta da vacina de 1904, a revolta da chibata de 1910, as greves operárias, principalmente a greve de 1917, o movimento tenentista, dentre outros importantes movimentos sociais. A maioria desses movimentos demonstravam a insatisfação das camadas populares para com o governo federal, por conta da crise econômica, por conta da exclusão na participação da vida política nacional. Em Mato Grosso, durante esse mesmo período histórico, ou seja, a República Velha, nós também tivemos a ocorrência de vários movimentos sociais. Movimentos estes que denotavam uma disputa pelo poder entre os grupos políticos rivais. Ou seja, aqui em Mato Grosso, nós tínhamos as oligarquias dominantes que se digladiavam pelo controle do poder político. Uma característica muito importante da Primeira República em Mato Grosso é o fenômeno do coronelismo, o poder exercido pelos grandes proprietários de terra, os grandes coronéis que detinham um grande poder econômico e, por consequência disso, também detinham um grande poder político em suas mãos, na medida em que conseguiam manipular uma grande quantidade de votos das pessoas que eram dependentes dos favores do coronel. Portanto, durante a Primeira República, nós tivemos o advento de fraudes eleitorais, do voto de cabresto, da manipulação e da coerção exercida pelos bandos armados que defendiam os interesses político-partidários dos coronéis em Mato Grosso. Vamos analisar primeiramente a Revolução de 1891, que se constitui no primeiro movimento armado após a proclamação da República. Dentre as ações dos oposicionistas ao governo estadual, estava a tentativa de se fundar o Estado Livre de Mato Grosso, ou República Transatlântica. Visava, portanto,
criar um novo Estado, que seria essa dita República Transatlântica ou Estado Livre de Mato Grosso. Medida essa que acabou não se concretizando. E a Revolução de 1891 constitui-se num dos episódios de instabilidade política e de descontinuidade administrativa em Mato Grosso. Antes de analisarmos as principais características desse referido movimento, é preciso salientarmos que o termo revolução mencionado aqui em tela não se refere na revolução, na verdadeira acepção da palavra, de grandes transformações econômicas, políticas e sociais. Na verdade, esse termo revolução denota, no que falando sobre a história de Mato Grosso durante o período da República Velha, as disputas envolvendo as principais oligarquias políticas de Mato Grosso. Esse termo revolução, ele foi criado pelo Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso, que foi criado em 1919, que para narrar a ocorrência desses eventos de disputa política em Mato Grosso, acabaram denominando-os de revolução, ao exemplo da Revolução de 1891. Mas esse termo não é correto, porque não foram revoluções com grandes transformações econômicas, políticas, sociais. Na verdade, se constituem de disputas políticas envolvendo as principais lideranças em terras mato-grossenses. O epicentro da Revolução de 1891 foi a cidade de Corumbá, sul de Mato Grosso. A partir desta cidade, que era uma cidade rica, uma cidade que apresentava um certo desenvolvimento econômico, por causa da reabertura da navegação pelo Rio Paraguai e também por causa da criação das casas comerciais. Lá em Corumbá, foi elaborado um manifesto conclamando a população a destituir o governador de Mato Grosso, Manuel José Murtinho, e a se criar esse tal Estado Livre de Mato Grosso, ou República Transatlântica. O presidente da República, Floriano Peixoto, conseguiu conter a oposição ao seu governo, enviando para Mato Grosso as tropas da Legião Floriano Peixoto e recolocando Manuel José Murtinho na presidência do estado de Mato Grosso. Outro evento importante ocorrido no contexto da República Velha em Mato Grosso foi o chamado Massacre da Baía do Garcês, ocorrido em 1901, no contexto histórico do governo do presidente Campos Salles, entre 1898 e 1902. O presidente Campos Salles criou a chamada Política dos Governadores, assunto este que nós já trabalhamos em aulas anteriores. A política dos governadores consistia em uma aliança envolvendo o poder central, ou seja, o presidente da República, e os governadores estaduais. Era uma espécie de troca de favores entre o Executivo Federal e os executivos estaduais. Essa política foi criada pelo presidente Campos Salles e tinha o nome de Política dos Governadores ou Política dos Estados. É nesse contexto histórico que teremos a ocorrência do chamado Massacre da Baía do Garcês. Nesse contexto, nós temos importantes figuras políticas mato-grossenses. Manuel José Murtinho, que havia sido presidente do estado de Mato Grosso, cargo referente ao de governador atualmente. Manuel José Murtinho era membro do Supremo Tribunal Federal. Depois que deixou o governo do estado de Mato Grosso, Manuel José Murtinho foi para o Distrito Federal, ou seja, para o Rio de Janeiro, onde desempenhou a função de ministro do Supremo Tribunal Federal, ao passo que seu irmão, Joaquim Murtinho, era o ministro da Fazenda do presidente Campos Salles. Joaquim Murtinho teve um importante papel no processo de renegociação das dívidas brasileiras.
junto a bancos credores ingleses. Joaquim Murtinho vai renegociar a dívida externa brasileira num processo denominado funding lowing, quando as dívidas brasileiras foram fundidas e nós tivemos aí um arrolamento da dívida externa brasileira. O ministro Joaquim Murtinho usou as rendas da alfândega brasileira como garantia para o pagamento das dívidas. Então, o Joaquim Murtinho, ilustre mato-grossense, um representante das oligarquias políticas em Mato Grosso, era ministro da Fazenda do governo do presidente Campos Salles. Ao final desse processo, desse movimento, dessa disputa coronelística que entrou para a história de Mato Grosso com o epíteto de massacre da Baía do Garcês, nós tivemos a ascensão política do usineiro Antônio Paes de Barros, o Totó Paes, que acabou sendo eleito governador de Mato Grosso. Portanto, senhores, ao final desse processo, do massacre da Baía do Garcês, que daqui a pouco nós veremos as características dessa disputa coronelística em terras mato-grossenses, nós tivemos a ascensão política do usineiro Antônio Paes de Barros, o Totó Paes, que foi eleito para o governo estadual. Muito bem, senhores, veremos então agora as características desse movimento do massacre da Baía do Garcês, que se constituiu em uma acirrada disputa pelo poder local, representando a dissidência no Partido Republicano, o que, por sua vez, acabou gerando novas formações oligárquicas, disputando o controle político no Estado. Nós temos o seguinte quadro. De um lado, os Murtinho, Manuel Murtinho e Joaquim Murtinho, aliados de Totó Paes, o usineiro Antônio Paes de Barros, contra Generoso Ponce, que representava a oposição. Esse era o quadro político das vésperas da ocorrência do famoso massacre da Baía do Garcês. De um lado temos a formação da aliança envolvendo os irmãos Murtinho e Totó Paes, contra Generoso Ponce, que representava a oposição. Nós temos nas eleições de 1898 a vitória de João Félix Peixoto de Azevedo, candidato apoiado por Generoso Ponce, derrotando José Maria Metelo, que era o candidato apoiado pelos Murtinho. Evidentemente, os Murtinho, que tinham um grande peso político, não apenas regional. Lembre-se que eu acabei de dizer que os Murtinho tinham importantes funções a nível federal, sendo Manuel Murtinho ministro do STF e Joaquim Murtinho ministro da Fazenda do governo Campos Salles. Pois bem, os Murtinhos não reconhecem o resultado das eleições e vão organizar um movimento com o objetivo de anular o pleito, através da formação da Legião Campos Salles, comandada por ninguém menos do que o coronel Antônio Paes de Barros, o vulgo Totó Paes, que vai invadir a cidade de Cuiabá, vai cercar a Assembleia Legislativa de Mato Grosso e pressionar os representantes do Legislativo Estadual a anularem o resultado do pleito eleitoral. Com isso, nós temos a ocorrência de uma nova eleição, onde sai-se vitorioso o candidato Antônio Pedro Alves de Barros, que era apoiado pelos Murtinho. Ou seja, os Murtinho não apenas conseguiram anular a eleição, vencida por seu adversário político, como conseguem elaborar uma nova eleição, convocar uma nova eleição, onde sai-se vitorioso o candidato apoiado por eles, ou seja, Antônio Pedro Alves de Barros. Com isso, durante o governo de Antônio Pedro Alves de Barros, é criada a divisão patriótica. E o que foi exatamente a divisão patriótica? Era um grupo armado comandado por Antônio Paes de Barros. Era um grupo que era apoiado pelo governador de Mato Grosso, o Antônio Pedro Alves de Barros.
Esse grupo armado, a chamada Divisão Patriótica, é que vai cercar um reduto oposicionista ao governador do estado, que era a usina Conceição, justamente um empreendimento de propriedade do coronel João Paes de Barros, que era vice-governador de Mato Grosso, que estava em litígio com o governador e irmão de Totó Paes. Nesse episódio foram brutalmente assassinadas 16 ou 17 pessoas com requintes de crueldade. Eles tiveram seus corpos abertos, o dorso, o ventre aberto em cruz, e tiveram seus cadáveres depositados na Baía do Garcês. No ano seguinte, quando tivemos uma seca em Mato Grosso, as ossadas foram evidenciadas. Entretanto, esse crime jamais foi solucionado. Em 1902, nós temos a eleição de Totó Paes ao governo do estado de Mato Grosso. E uma das polêmicas acerca do movimento do massacre da Baía do Garcês é a respeito da participação direta ou não do coronel Totó Paes. Para muitos historiadores, Antônio Paes de Barros, o Totó Paes, teria comandado a divisão patriótica quando do cerco à usina Conceição e da execução dos oposicionistas ao governo do estado de Mato Grosso. Entretanto, senhores, pesquisas historiográficas mais recentes apontam que não houve participação direta de Totó Paes no referido crime hediondo. Como dissemos, Totó Paes foi eleito à presidência do estado de Mato Grosso, ou seja, tornou-se governador de Mato Grosso nas eleições de 1902 e governou o estado entre 1903 e 1906. Durante seu governo, Totó Paes fez editar a primeira revista cultural mato-grossense, a revista O Arquivo. Além disso, editou o livro Vias de Comunicação, de Augusto Leverger, o Barão de Melgaço, obra na qual era descrita eram descritos os trajetos dos principais rios mato-grossenses. Essa obra era de Augusto Leverger, o Barão de Melgaço, que foi governador de Mato Grosso durante o período imperial. Além disso, Totó Paes chegou a financiar algumas expedições científicas em terras mato-grossenses, além de ter estimulado o comércio dos produtos mato-grossenses, poaia, erva mate, látex, os produtos derivados da pecuária bovina. E, inclusive, chegou a participar da Exposição Internacional de St. Louis, nos Estados Unidos, onde ele levou os produtos que representavam as potencialidades econômicas de Mato Grosso, como esses produtos que eu mencionei agora há pouco, como a poaia, a erva mate, o látex, os derivados da produção pecuária, etc. Bom, Totó Paes foi eleito com o apoio dos irmãos Murtinho, seus aliados, Joaquim Murtinho e Manuel Murtinho. Totó Paes foi conduzido ao governo do estado de Mato Grosso com o fundamental apoio desses representantes da oligarquia mato-grossense, os irmãos Murtinho. Entretanto, senhores, ao chegar ao governo do estado de Mato Grosso, ocorre um fato bastante interessante para abordarmos, que é o rompimento de Totó Paes com a oligarquia que o conduziu ao poder. E esse fato é muito interessante. Durante a Primeira República, aqui em Mato Grosso, na verdade, o governador precisava governar com o apoio das oligarquias que o conduziram ao poder. Ou seja, ele precisava da sustentação política dos grupos que o levaram a ocupar o cargo de governador do estado. Com Totó Paes aconteceu justamente o contrário. Totó Paes vai romper com os Murtinho, o grupo político que o conduziu ao poder, e vai
se sustentar apenas com o apoio do presidente da República, Rodrigues Alves. Dentro do contexto da chamada política dos governadores, que eu mencionei no início da aula, que era uma aliança entre o presidente da República e os governadores estaduais, Totó Paz imaginou que seria o suficiente para garantir a sua permanência no poder no estado de Mato Grosso. E foi um ledo engano. Um dos adversários de Totó Paz era Generoso Ponce, que representava o principal líder da oposição ao governo de Antônio Paz de Barros. Com a eleição de Totó Paz, Generoso Ponce acabou exilando-se na República do Paraguai, de onde editava um jornal chamado A Reação, através do qual fazia uma intensa oposição ao governo de Totó Paz. O jornal A Reação, que era o principal veículo de comunicação da oposição ao governo, fazia severas críticas ao governo estadual. Totó Paz, como eu disse anteriormente, estabeleceu uma aliança política apenas no plano federal, ou seja, imaginava ele que o apoio fundamental do presidente da República, Rodrigues Alves, seria um mecanismo suficientemente eficaz para mantê-lo na presidência do estado de Mato Grosso. Ledo engano de Totó Paz, porque o seu afastamento dos antigos aliados fez com que a oposição ao seu governo crescesse cada vez mais. Aí está Totó Paz, rico usineiro, proprietário da Itaici, um dos principais empreendimentos, uma das principais usinas de açúcar e aguardente instalados na região do Rio Abaixo. Totó Paz chegou ao governo do estado de Mato Grosso nas eleições de 1902 e governou entre 1903 e 1906. No início de seu governo, vai se afastar de seus antigos aliados, os Murtinho, fato este que irá fazer com que a oposição ao seu governo fique cada vez mais forte, através de uma aproximação entre os Murtinho e Generoso Ponce, que fazia oposição ao governo de Totó Paz lá no Paraguai, editando o jornal oposicionista A Reação.